Graça e paz, um bom dia a todos. Continuamos com os nossos devocionais diários. Se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, vai estar lendo Juízes, dos capítulos 5 ao capítulo 8. E no Novo Testamento estamos em Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas 4 vai continuar no tema que Paulo estava dizendo acerca de nós termos um tutor que nos levaria adiante. Ele vai falar de um herdeiro que enquanto é menor, mas chega à plenitude do tempo, diz o versículo 4. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Veja que Paulo continua o seu argumento aqui, mostrando para aquelas pessoas que quererem viver segundo a lei é um engano, é retrocesso viver dessa maneira, porque o que Paulo tem para nós aqui mostrando é que veio os filhos, e o filho vem para tirar a escravidão que havia sobre nós, a escravidão da lei. E se nós somos filhos também, agora nós somos herdeiros de Deus, porque Deus enviou seu Filho para que nós também nos tornássemos filhos. Vamos lembrar que quando anunciado, Jesus se anuncia ali a Nicodemos, por exemplo, em João 3, ele diz que Deus enviou seu Filho unigênito. Depois as menções disso em Romanos, Hebreus, vão falar que Jesus foi o primogênito. E por quê? O unigênito é o único nascido, mas depois que Jesus vem, morre e ressuscita, nós nos tornamos irmãos, e ele agora é o primogênito e nós entramos em sua família. E aí Paulo vai continuar falando ali da sua preocupação com aquelas pessoas. No versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Veja que Paulo faz uma comparação agora da lei com os deuses falsos, com os ídolos, e eles falam, não são deuses por natureza, e vocês agora servem ao Deus verdadeiro. Vocês querem voltar a esses rudimentos fracos, querem voltar às coisas pobres, querem voltar de novo a seguir as coisas que vos escravizavam. Ele cita aqui no versículo 10, vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Eles com certeza estão falando aqui das festas judaicas, falando aqui do dia de sábado, falando aqui dos tempos, luas. Os judeus, eles tinham isso tudo como um esquema religioso, e Paulo está criticando. Infelizmente, isso aqui mais dói. Hoje, depois de tantos anos, depois da palavra de Deus completa diante de nós, muitos ainda vivem fazendo festas de tabernáculos, festa de Pentecostes, vivem ainda guardando dias especiais. Não, Cristo veio para nos libertar de tudo isso, nos libertar de arcas da aliança, menorás e esses símbolos judaicos que serviram para algum momento, foram alguma coisa, mas tudo se acaba, tudo termina com Cristo, que é a nossa salvação. E aí Paulo vai dizer, eu preguei o evangelho pela primeira vez para vocês por causa de uma enfermidade física. Ele está falando aqui com os Gálatas especificamente. E essa enfermidade que estava na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Se você ler o livro que eu escrevi em Gálatas, como você nunca leu, você vai ver todo o destrinchar dessa história lá dentro do livro. Eu vou deixar a descrição mais uma vez aí na descrição do vídeo, o link para você poder estar adquirindo o livro. Veja que Paulo parece que estava com uma enfermidade nos olhos, tanto que ele vai dizer que aqueles irmãos ali poderiam arrancar os olhos e dar para ele. E ele provavelmente estava de caminho a Laodiceia, onde havia um pó frígio. Inclusive o Apocalipse vai falar que eles ali tinham algo para curar os olhos. Veja que no caminho para Laodiceia, Paulo fica na Galácia, e quando ele chega ali pela primeira vez, foi por causa dessa enfermidade, seguindo para a Laodiceia para receber ali os cuidados, e aquilo ali fez com que ele pregasse o evangelho. Aqueles irmãos receberam como um anjo de Deus. Que coisa maravilhosa. Paulo dizendo, eu tenho vocês como filhos, mas aqueles que os perturbam, diz o versículo 17, na versão Almeida Revista Atualizada que nós estamos usando esse ano, ele diz, aqueles que vos obsequiam não os fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Veja que Paulo entende que aquelas pessoas que estão
tentando corromper ali a fé, a doutrina, a graça naqueles irmãos, estão tentando afastar de Paulo. Mas ele vai dizer: meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Como sofrer de novo as dores de parto? A dor de parto ela é de uma vez por todas, por um para cada filho. Então, aqui Paulo está dizendo: eu estou sofrendo como a mãe sofre, porque eu vos gerei e quero continuar servindo a vocês. Para encerrar o capítulo, Paulo mais uma vez vai usar um exemplo. Ele já falou de Abraão, agora vai falar de novo de Abraão, mas sobre seus dois filhos, Isaque e Ismael. Versículo 22, Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. É interessante como Paulo vai usar isso aqui nessa maneira. É uma das maneiras que Paulo usa para mostrar àquelas pessoas que a escravidão da lei é uma loucura. Então ele vai dizer: essas mulheres, Agar e Sara, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Essa é Agar. Ou seja, ele está dizendo que Agar, o escrava, o filho dela, Ismael, ele é aquele que simboliza o Monte Sinai, ou seja, simboliza a lei. Mas no versículo 28 ele vai dizer: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Que coisa maravilhosa é nós entendermos isso aqui. Paulo está alegorizando aqui neste momento aquela passagem lá atrás. Ele, claro, tem autoridade para fazer isso de maneira bem tranquila e nós confiarmos nisso. Não como algumas alegorias de hoje em dia que não levam a lugar nenhum. Mas o que Paulo está dizendo é que nós somos filhos da promessa, somos filhos da livre. E aí ele vai dizer que aqueles que são filhos ali da escrava continuam perturbando o filho da promessa, porque foi preciso despedir Agar com seu filho, porque Ismael estava perturbando Isaque. Mas continua, olha o que diz o versículo 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Paulo está dizendo: aqueles lá, Ismael perseguiu Isaque, e hoje os que ainda seguem a lei do Sinai, que seguem a lei, que querem obrigar vocês a voltar a circuncidar, a seguir a lei, continuam perseguindo os filhos da promessa. Mas se você é filho da promessa, saiba que você é liberto e não precisa viver segundo a lei, no sentido de ter que cumpri-la para poder ser salvo, porque a salvação já veio. Agora nós cumprimos a lei, sim, mas de uma maneira livre. Fazemos isso para agradar ao Pai. A lei nos conduziu a Cristo e Cristo nos conduz a Deus, e Deus é quem nos dá a liberdade de servir a Ele com alegria. As experiências, os preceitos da lei não nos são mais pesados, porque fazemos por amor a Cristo, aquele que é, que era e sempre será. Que Deus abençoe sempre a sua vida e a paz do Senhor.